Hora que quiser, Marcão. Põe a apresentação só pra gente ver se tá dando tudo certo. Vou colocar aqui. Como é que eu faço aqui, Marcão? Vai compartilhar a tela. Marcão, eu acho que eu vou ter que fechar o programa aqui para poder liberar isso aqui. Tá. Espera aí, vou sair rapidinho. Agora vai dar. Beleza. Foi? Foi, coloca só na apresentação. Beleza. Já tem bastante pessoas, eu acho que já pode começar, né, André? 25 pessoas. Vamos lá, então. Só mandar um link aqui, peraí. Para o pessoal da enfermagem. Pedir o pessoal da enfermagem para entrar também. Tá. Ah, beleza. É bom que eu vou discutir. Peraí. Ixi. Rapaz, não estou conseguindo. O que você tá precisando? Não, o link da reunião, o pessoal está me pedindo aqui. Mandei já. Beleza. Peraí. Ué. Vamos lá, então? Bora. Bora. Pode começar. Pessoal, boa noite. A gente vai falar hoje sobre taquicardia ventricular refratária ao tratamento convencional. Eu não tenho conflito de interesse relacionados ao tema. E a aula está um pouquinho grande. Vamos só o planejamento aqui. Eu convidei outros profissionais envolvidos também, que a gente queria aproveitar a reunião para mais coisas, assim, para discutir também o nosso serviço, né? Então, a gente vai começar com a introdução, a falar sobre os fundamentos da ablação de TV, sobre o impacto da ablação por catéter, né? As ferramentas para otimização dos resultados, novas tecnologias e novas ferramentas, e uma reflexãozinha sobre o nosso serviço do Hospital das Clínicas. Bom, com relação à abordagem clínica, não é o objetivo principal da nossa aula, né? A gente vai tentar falar aqui mais das TVs refratárias, do tratamento não medicamentoso, que envolve, né, tratamento da insuficiência cardíaca, o suporte medicamentoso, modulação autonômica, né, com o bloqueio do gânglio estelado
e o suporte hemodinâmico inicial, né? Só lembrar aí, talvez seja bom, Marcão, você conseguir depois colocar no canal, no seu canal do Instagram aí, a gente fez uma discussão sobre tempestade elétrica no grupo CTI, que eu acho que foi válida, assim, e pode servir para o pessoal que quiser assistir. Com relação à TV refratária, né? Porque poucos serviços realizam, né, ablação de TV? Essa primeira reflexão, né? E poucos serviços realizam porque a apresentação do quadro clínico é muito dramática, né? Os pacientes têm comorbidade muito importante, né? Eles... Só botar a caneta laser aqui. Não, acho que eu fiz apontador a laser. Isso. Eles têm muitas comorbidades, né? O quadro sistêmico é muito grave, além das dificuldades técnicas, é um procedimento muito trabalhoso, né? Então, isso aqui é uma frase aí que eu sempre falo, que marca, né, a ablação de TV, que é o Coronel Kurtz lá falando que né, sonhava, o pesadelo dele era a lesma andando no fio da navalha. É mais ou menos assim que é a ablação de TV. A gente está sempre ali no limite entre a vida e a morte, é uma arritmia muito grave, né? Então, vamos começar aqui sobre os princípios da ablação. Eu vou falar porque a gente, né, tem um laboratório aí bem importante com relação à ablação de taquicardia ventricular e talvez seja um pouquinho aí chato para o pessoal clínico, mas eu vou falar um pouco aqui, que é importante para a gente fazer... Qual é o princípio de uma ablação bem feita? A gente entender o substrato, né? Se você não entender qual é o mecanismo da taquicardia ventricular, se ela é dependente de cicatriz, como na maioria das cardiopatias que a gente está falando aqui na aula, né? A isquêmica, a dilatada idiopática, a cardiopatia ritmogênica do VD, sarcoidose, a cardiopatia congênita, no nosso caso, muito importante, a doença de Chagas, né? É uma coisa totalmente diferente que você falar de uma TV focal, por exemplo, das taquicardias ventriculares idiopáticas. E aqui mostrando, né, um mapa, um mapeamento eletroanatômico, né, que até um epicárdio do VE, com um mapa de voltagem, e a arritmia depende dessas áreas de cicatriz, que são essas áreas aqui em vermelho, com essa área de transição aqui, né, um paciente chagásico com a famosa cicatriz lateral, né, e a cicatriz apical. Ou a gente pode estar falando de um paciente com taquicardia ventricular idiopática do ventrículo direito, que é um foco, né, a via de saída do VD aqui, e o mapeamento que a gente faz é um mapeamento de precocidade, tentando achar o ponto de maior precocidade, que é o foco. Segundo, né, estabelecer claramente os objetivos da sua ablação. Então, isso aí é um ponto muito importante, que isso aí vem mais com a experiência, né? Então, uma TV idiopática, oligossintomática, num paciente jovem, né, e ela é peri-RIS, às vezes é melhor deixar esse negócio para lá do que arriscar ter que colocar um marca-passo nesse paciente, né? Ou se é uma tempestade elétrica, um chagásico jovem, que vai ter que controlar a arritmia a qualquer custo. Pode ficar dependendo de estimulação, você vai ter que fazer isso aí, de qualquer jeito. O outro princípio é, sempre que possível, tentar resolver todas as taquicardias ventriculares, né? Essa questão de taquicardia ventricular clínica, ela serve em algumas ocasiões, mas também serve em muita ocasião para a gente dar a desculpa de que não conseguiu ablacionar todas as TVs, né? Toda TV monomórfica com ciclo acima de 300, elas importam no resultado final. Mas, em alguns pacientes, né, resolver a TV problemática pode ser uma alternativa, né? Ano passado eu fiz uma senhora, 86 anos, né, do consultório, TV chagásica, estava tendo TV incessante, lenta,
discutimos muito com a filha da área, caso gravíssimo, uma paciente desnutrida, e ela, quando eu entrei, era uma TV no septo, com uma aplicação foi embora e essa paciente ficou ótima, assim, não deixou de tomar meldarona, nem vai deixar, nós não estamos pensando nesse aspecto, mas resolveu o problema dela, né? Bom, depois, determinar onde focar o mapeamento, né? Então, esse aqui é um problema que a gente tem aqui no hospital, o conhecimento prévio do substrato aumenta a velocidade e a eficácia do mapeamento. A gente tem muita dificuldade com ressonância, né? Assim, poucos horários, pouca disponibilidade, muitas vezes a gente não tem disponível mesmo, mas, assim, para a gente, o ideal é que todo paciente, antes do CDI, já fizesse uma ressonância, para a gente conhecer minimamente o substrato, né? Outra coisa, avaliar o paciente previamente, avaliar o ciclo da taquicardia durante a avaliação do dispositivo, pré-ablação. Isso pode te dizer, assim, num caso de aperto, qual TV pode deixar para lá e qual TV você tem que continuar em busca dela. O mecanismo da arritmia, que a gente já falou, né? A macro reentrada tem um mapeamento totalmente diferente de uma TV focal. E a gente até tem um caso recente, sempre considerar a TV ramo a ramo como uma possibilidade, né? E que você tem sempre que tentar induzir pelo átrio, né? Para ver se não é uma TV ramo a ramo, que muitas vezes é mais fácil de induzir pelo átrio, né? Uma outra coisa super importante é o eletroarritmia, né? Que pode te guiar onde você deve concentrar esforços, né? Aqui a gente tem um diagrama aqui, né, falando sobre os vários padrões. Isso aqui pode mudar num ventrículo muito doente, né, com muita fibrose. Às vezes uma TV aqui tem uma fibrose muito grande, ela acaba saindo, né, o canal é basal aqui, mas ela acaba saindo aqui bem para o ápice, isso às vezes acontece. Mas a gente, quando faz muita TV, a gente mais ou menos já sabe a região onde a gente deve concentrar os esforços, né? Então, o seguinte, né, dos princípios da ablação aí é equipamentos e pessoal, né? Antes do procedimento, sempre checar cabos, polir, isso é um monte de equipamento, isso aí tem sempre estar tudo pronto, né? Desfibrilador em sala, a questão dos programadores, né? Muito importante para a gente é ter um técnico de mapeamento competente, que conheça, que estude, que esteja ligado nas novas tecnologias, e que de preferência trabalhe com você e saiba seu jeito de trabalhar, né? Outro ponto super importante é a enfermagem, né? Nós tivemos recentemente nos últimos anos uma melhora muito grande, eu acho, na nossa sala de hemodinâmica, né? Até convidei o pessoal da enfermagem para assistir a aula. O Jefferson realmente mudou, eu acho que o Jefferson é um cara muito dedicado, e tem o pessoal também aprende a trabalhar com a gente, conhece os resultados, mas isso é super importante, você estar alinhado com o pessoal da enfermagem, né? Outro ponto muito importante, que a gente tem muita dificuldade, recentemente também tem ficado um ou outro anestesista mais frequente com a gente, né? A Martinha tem ficado muito. Um anestesista com expertise em ablação de TV, que é uma coisa totalmente diferente, né? Isso no HC, via de regra, é um problema, porque muda muito. Às vezes vai gente que nunca fez uma TV, né? Acaba que o residente até é importante, porque ele tem uma continuidade maior lá com a gente, mas é uma anestesia totalmente diferente, né? O paciente muitas vezes fica muito instável, né? E o mais importante é o pessoal que esteja sempre motivado e que entenda da ablação de TV, que é um mundo à parte, até dentro da eletrofisiologia, né? Sempre ter disponível mapeamento eletroanatômico. Felizmente, né, nós fomos um dos primeiros centros no Brasil a conseguir usar de rotina o mapa 3D nas ablações de TV.
né? Isso aí é um ponto superado para a gente, né? A gente até recentemente teve uma melhora no mapa 3D, assim, nas tecnologias envolvidas, né? Sensor magnético, sensor de contato. E sempre importante marcar os pontos de interesse, né? O RIS, o anel AV, para você não perder tempo, marcar o frênico. Sempre realizar o mapa de substrato, né? Nas TVs com cardiopatia estrutural, seja voltagem, seja o mapa de potencial tardio isocronal, ou o mapa de potencial tardio, ou os canais. E é importante entender, né, as propriedades e as limitações que o aparelho tem, né? O aparelho, quer dizer, isso aí é uma coisa que eu falo também direto em tempos de Twitter, né? A finalidade não é ter um mapa bonito, é que no fim do dia o paciente não tem arritmia, né? Um bom mapa com certeza vai te ajudar, mas o fim não é ter um mapa bonito, é ter um paciente sem arritmia. Se o paciente ficou sem arritmia e o mapa não ficou bonito, tá ótimo, né? Que não pode é o contrário. E entender o quanto podemos confiar no mapa e que tem informações ali que a gente às vezes não consegue tirar. Bom, os princípios da eletrofisiologia básica, né, encarrilhamento, pace mapping, os achados, né, é super importante saber as manobras, né, caso seja necessário alguma vez na vida, né, os princípios básicos de encarrilhamento. O pace mapping a gente vai utilizando, né, que é ver o tanto que o lugar estimulado simula a TV, né, que ajuda a identificar as áreas de interesse na cicatriz. Não acho uma coisa sensacional, não. E ver a relação dos potenciais diastólicos com o ciclo da taquicardia, o que muda primeiro, né? O término com estímulo não propagado, isso aí para o pessoal que está aí no dia a dia, né? A presença de potenciais intermitentes exclui aquela área como essenciais para a arritmia. E o bump mapping, que é quando você bate o catéter e a TV para de ser indutível ou se interrompe, né? E se a TV não interrompe onde você está, o princípio básico é tentar ver se não está em outro lugar, né? E você está no lugar errado. E para a gente lá, o mais importante, o que a gente teve recente, né? É contato, 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 sempre ficar de olho no contato. Quando está na borda epicárdica, contato na face miocárdica, não no pericárdio parietal, né? Então, sempre tentar dar o máximo de contato possível. Bom, voltando para a parte clínica, né? E aí a gente, né, fez os princípios de o que a ablação da TV acrescenta, né? Que é uma metanase de cardiopatia isquêmica, né? Então, o que a gente tem aqui? Que as terapias apropriadas, elas favorecem a ablação do que o tratamento medicamentoso. Os choques também, tem menos choque nos pacientes com ablação do que no tratamento medicamentoso, mas a mortalidade geral a gente não consegue impactar. Na cardiopatia não isquêmica, também é uma meta-análise, né? Recorrência de TV, aqui são os estudos publicados, aqui juntando todos os estudos publicados e não publicados, né? Menos taquicardia ventricular, né? Nos pacientes submetidos à ablação, menos tempestade elétrica nos pacientes submetidos à ablação, e a mortalidade também a gente não consegue impactar. Então, o que a gente tem? A ablação de TV, qual que é o impacto dela? Ela diminui choque do CDI, diminui tempestade elétrica, choque em terapias apropriadas, né? Diminui também, algumas meta-análises mostram, hospitalização cardiovascular, mas a gente não consegue impactar a mortalidade cardiovascular e a mortalidade geral, né? Como é que a gente explica isso? São pacientes muito graves, né? Isso aqui é o consórcio, né? O VT Consortium, mostrando esse dado aqui. Toda vez que eu vejo esse dado, eu fico realmente impressionado. A mortalidade nos centros de ponta, né? Tem tudo, né? Com o PEN score, né? Que a gente vai falar um pouquinho também.
que é o score de gravidade para ablação de TV, que a gente tem usado, né? O pain score é mais elevado, a mortalidade em 30 dias de 5%, né? Então, assim, é uma mortalidade muito alta, recorrência alta nos pacientes graves também. Então, é a mortalidade precoce muito alta. Então, assim, são os pacientes que já são muito graves, né? E aqui a recorrência por etiologia, né, mostrando aqui que acontece. A recorrência ela é muito menor nos pacientes com displasia, né, isso aqui displasia ritmogênica do VD. Por quê? Porque o VD é uma câmara fina, a gente vai para o epicárdio, endocárdio, então, assim, a gente consegue geralmente fazer uma lesão efetiva no VD, né? E quando você vem aqui para outras doenças, miocardite também costuma ter um resultado bom. Agora, cardiopatia dilatada idiopática, paciente valvar e sarcoidose, aí realmente a recorrência de TV, né? E em menos de em 2 anos, menos de 2 anos, de 50%, né? Então, o resultado realmente pior, né? E lembrar que nesse levantamento aqui do Medicare, lá nos Estados Unidos, a mortalidade dos pacientes que vão para ablação de TV é de 15% em um ano, né? Muito, muito grande mesmo, tá? Então, quais são as coisas importantes para a gente pensar, né? Que quando a gente está fazendo ablação de TV, a gente tem algumas coisas que a gente tem que considerar, né? Que primeiro é o tempo, né? Segundo, são as tecnologias e terceiro, os tratamentos alternativos. E vamos ver aqui no final onde que nós estamos, né? E lembrar que a insuficiência cardíaca, ela é uma doença progressiva com altíssima mortalidade, né? Esse gráfico aqui é conhecido de todo mundo. Então, quando você pega o paciente descendo a ladeira aqui, é muito difícil você ter você fazer uma intervenção que gere um ganho expressivo para o paciente, né? E a TV pode, no fim, ser um marcador, né, de instabilidade, né, do coração em geral, que o paciente não é mais recuperável a partir daquele ponto, né? Então, nós temos que lembrar, porque cada vez mais a gente está entrando em pacientes muito graves, né? E a gente às vezes também tem que pensar bem o limite disso, né? Bom, o tempo, o que a gente leva em consideração com o tempo, né? Então, as variáveis tempo dependente, né? No pain score, a idade, então isso aí cada vez vai ser um problema maior, pacientes mais velhos, com a classe funcional pior, com a fração de ejeção mais deprimida, isso aí é a história natural de todo tratamento, né? Outra coisa com relação ao tempo é a ablação com relação ao CDI, né? O SMASH VT, o VTEC e o Berlin VT, eles avaliaram a ablação com relação a uma ablação profilática, né? Como se fosse profilática, logo o paciente podendo ter ou não CDI, e mostrando que tem realmente menos choque, menos tempestade elétrica, mas sem melhora no desfecho duro, né? Principalmente pelo Berlin VT. E o VNISH 2, que está em andamento, né? O VNISH, acho que é o estudo mais importante de TV, né? O VNISH 2, que vai avaliar a ablação antes, né? Antes de indicar o CDI, né? Antes de ter a terapia, né? Antes faz a ablação e aí implanta o CDI depois. E lembrar que a gente tem tempos, né? A gente pode, por exemplo, agir nessa fase aqui, que o paciente tem disfunção, mas ele não tem TV ainda e que a ablação das ectopias ela está relacionada na melhora da fração de ejeção, que é um desfecho substitutivo, mas que a gente sabe em cardiologia um parâmetro muitíssimo importante, né? Com relação às tecnologias, né, o suporte anestésico é extremamente importante, né? Principalmente o manejo das drogas vasoativas, né? Às vezes ali um gás que o anestesista dá para manter uma pressão
num caso que a gente já fez uma modificação do substrato, você precisa de mapear um pouco em TV, porque não tem outra alternativa, que é uma coisa que a gente tende a fazer o mínimo possível. Então, aquele gás ali, às vezes, é o que salva o procedimento, né? Outra coisa é sedação versus anestesia geral, né? Os estudos mostram que a sedação tem menor impacto, né? Inclusive, foi adicionada ao PEN score, a presença de anestesia geral como marcador de gravidade. Mas aí, para você fazer uma TV com paciente sedado, aí precisa de ter um entrosamento sensacional com a anestesia, tem que ser uma pessoa dedicada para aquilo ali, porque senão é muito difícil mesmo. É possível, mas tem que ser uma equipe dedicada, né? Outra coisa que a gente também não tem disponível é monitorização da perfusão cerebral, né, que é importante nesses casos que a gente precisa de ficar com a TV induzida ali para mapear. E o bloqueio do gânglio estelado, que geralmente é feito na UPA, né, para dar uma estabilização para o paciente, né? E o suporte hemodinâmico mecânico e as outras alternativas de ablação, né? Aqui, com relação ao suporte mecânico, isso aqui é uma coisa que a gente tem que sempre levar em conta, né? Aqui é uma meta-análise de 15 estudos com suporte mecânico em adulto aqui, mostrando se você faz o suporte profilático ou suporte de resgate, né? E lembrando que, né, a literatura, maioria absoluta, o suporte é feito com Impella, né, ou ECMO, né, muitos serviços, e que a gente só tem disponível o balão, né, que é o menos usado, né, porque é o pior, né. Então, o estudo eletrozoológico, um PEN score antecipado maior que 15, implanta profilático antes do procedimento. Vantagens, né? A proteção hemodinâmica alta ainda procedimento, né? Aumenta a possibilidade de mapear em TV durante o procedimento. E o problema são as complicações relacionadas ao implante do dispositivo, né? Se o PEN score menor, tem que alguém com microfone. Se o PEN score menor que 15 e o paciente instabiliza, aí você vai para o implante de resgate, né? Que tem seus problemas, mas que às vezes é o que salva. E se o paciente é estável, né? Você evitou as complicações e conseguiu fazer o procedimento, né? Em criança aí é totalmente diferente, eu não vou entrar. Mas só para lembrar, né, que o balão, que é o que a gente tem, é o pior método, né? Durante a TV, realmente, ele praticamente não funciona, né? Acaba que ele é bom para dar uma estabilidade, assim, da instabilização anestésica, assim, do procedimento. Mas aí, considerando que a gente fez uma ablação boa com tudo isso, laboratório de ponta e tal, profissionais com experiência, né? Que o resultado, vejam só, pós-ablação, aqui utilizando uma técnica, né, que é a abolir potencial tardio, que a gente acaba sempre fazendo isso também. Quando você faz isso na displasia ritmogênica do VD, 87% dos pacientes sem recorrência em 5 anos, é fantástico, né? Um negócio sensacional. Miocardite também, sensacional o resultado, né? Agora, na cardiopatia isquêmica, que você consegue só 44% das vezes, na dilatada idiopática, desculpa, o resultado é péssimo em 5 anos, né? Então, assim, mesmo utilizando as coisas básicas, melhores que a gente tem, o resultado não é aquela coisa maravilhosa, né? E por que não é? Porque a gente pode ter dificuldade de conhecer o substrato, o substrato pode ser pouco acessível e ele pode estar perto de coronária ou nervo frênico, né, de coisas realmente muitíssimo importantes, né? Vamos falar um pouquinho aqui. Desconhecimento do substrato, né? A gente tem ferramentas para usar no mapeamento, né? Em todos os mapeamentos disponíveis, né? Quer fazer o mapa de ativação unipolar e o unipolar para tentar desmascarar aquilo que não está em contato com o seu catéter.
o mapa de potencial tardio, né? O mapa de ativação exocronal, né? Olhar as zonas de desaceleração e olhar os canais também, que é uma outra técnica, né? E só para mostrar para vocês, né? Um mapa de potencial de voltagem bipolar normal, né? Um mapa unipolar, mostrando aqui, né, que você pode desmascarar coisas mais profundas, né? E aqui um mapa isocronal, né, o ILAN, que ele mostra zonas de desaceleração, né? O que o ILAN mostra? Esse aqui é um caso que a gente fez no hospital aí, não foi no HC não, mas esse é um caso emblemático. Era um médico internado com uma TV isquêmica, um infarto gigantesco, e que ele estava em TV, o pessoal chamou para avaliar. Quando nós chegamos, o cara estava não sei quantos dias em TV, assim, creatinina de 3,5, morrendo. Nós tivemos que entrar de urgência, né? Um dos poucos casos que a gente precisa de entrar realmente de urgência. E quando a gente fez o mapa de voltagem aqui, olha o tamanho da cicatriz, é o mapa endocárdico. Olha o tamanho da cicatriz em cinza, praticamente a parede inferior, isso aqui estendia um pouco aqui para o cérebro, inferior, lateral e até quase lá no anterior, gigantesca, gigantesca. Se eu fosse ablacionar isso aqui tudo, ia ficar a noite inteira, né? E aí, quando a gente fez o mapa isocronal, as zonas de desaceleração são as zonas onde confluem várias cores aqui, né? E isso aqui a gente aplicou aqui, ó, rapidamente. Esse paciente não induziu mais nada, ficou livre de TV e nunca mais teve nada. Então, às vezes, num caso gravíssimo, como poderia ser esse aqui, uma ferramenta dessa tornou um caso super rápido. Foi um carro passando os balões antes da indução anestésica, de tão grave que o paciente estava. E aí, rapidamente, no outro dia, a creatinina dele já estava 2 dias depois foi embora para o quarto, embora para casa. Os casos realmente desafiadores, que a gente realmente, um desconhecimento nosso, que a gente entra e a gente não acha um substrato importante, não tem nada, tem uma voltagem baixa ali perto do anel, que sempre pode ter por causa de gordura, aí realmente é desafiador. Substrato pouco acessível, né? O suco AV, que o suco AV, qual que é o problema? Passa coronária e tem gordura. Então, pelo epicárdio, a gente não consegue aplicar lá em cima. Então, no Chagas, por exemplo, qual que é o pulo do gato? Você ir pelo endocárdio, olha aqui, epicárdio, endocárdio, e aplicar bem no anel AV aqui, que é uma parte fina pelo endocárdio, para você conseguir fechar essa cicatriz. Outro problema é o summit do VE, né? Essa figura aqui sensacional, que acho que é do Heart Rhythm, mostrando aqui o summit, que é aquela cúpula do VE, né? Aqui a cúspide coronariana esquerda, aqui esse pedaço aqui de miocárdio, na verdade o summit mesmo é a parte epicárdica, né? Que é inacessível, né? Não tem jeito de você chegar aqui nem pelo epicárdio, porque aqui tem coronária, tem gordura, né? Ainda tem o apêndice atrial esquerdo aqui por cima, é impossível, né? Então você tem que queimar aqui por baixo. Qual que é o problema? Que você fica na dependência da curva do catéter, né? Para você fazer a ablação. Mas aqui, ó, a gente conseguiu, isso aqui foi até a gente que trouxe para o país, assim, implorou para o pessoal das empresas, né? Trazerem essa bainha longa, que a gente consegue passar pela aorta. Esse aqui é um caso de um paciente com laminopatia, que até a gente fez uma ablação simultânea, né? Com 2 catéteres terapêuticos, mas conseguiu fazer um contato sensacional aqui na parte subaórtica aqui, e o paciente também tem uma TV incessante, está resolvido, né? E os outros, né, que são coisas importantes para a gente também, músculo papilar, que não apenas é uma estrutura calibrosa, né, os papilares, como é difícil de estabilização, né? Assim como a banda moderadora, né, que liga o papilar septal ao papilar anterior do VD, né? Qual a ferramenta que a gente pode usar? O eco intracardíaco, para a gente poder ter certeza que a gente está em contato com o músculo papilar. A gente não tem isso
no HC, né? A gente conseguiu uma doação, mas o pessoal não quis reesterilizar, confusão danada. Uma outra ferramenta que pode ser usada no papilar é o catéter de criablação, que quando você congela, ele gruda, né, no papilar. Pode ser uma alternativa. Bom, outras coisas são as barreiras anatômicas, né, que a gente, principalmente o paciente com prótese mecânica aórtica e mitral. Até então a gente não tinha muita alternativa, né? E o Sant'Angelo, né, o grupo lá da Pensilvânia, escreveu uma alternativa que você entra pelo VE através da parte inferoceptal do ato direito, né, que comunica com o VE aqui. Então, para a bainha aqui, enfia o guia, passa a radiofrequência, e aí você fura essa parte aí, comunica os dois e faz a ablação no VE, ok? Outra coisa importante são as aderências epicárdicas, né? De uns anos para cá, nós passamos a fazer metilprednisolona em todo mundo, né? Que a gente teve alguns casos que a gente não conseguiu entrar novamente. E aí a solução é fazer uma janela subchifoide, faz uma dissecção com o dedo, né? Lá das aderências, e aí passa os introdutores para a gente poder fazer a ablação, né? A gente chegou a combinar com o pessoal da cirurgia cardíaca recentemente, mas acabou que o substrato era subaórtico e não precisou. E o outro, né, que é a hepatomegalia ou o megacólon, né, que aí até, né, só para puxar a sardinha para o nosso lado, na técnica a gente escreveu, a gente antes só tinha a possibilidade da janela, né, da janela ou da toracoscopia, que fosse, e a gente agora consegue fazer isso aí, um procedimento bem simples, passa uma cânula de laparoscopia e tem acesso ao epicárdio, né? Bom, com relação à proximidade de outras estruturas, né, aí acaba sendo coronárias, né, ou uma falência absoluta, tentar cirurgia aberta, né, de peito aberto, aqui a coronária, né, e a cicatriz aqui, e uma sonda de criablação, fazendo a criablação nas TVs refratárias ou muito próximo à coronária aqui, que você tem que fazer cirurgia aberta, né? A outra estrutura é o frênico, né? O frênico é um pouquinho mais fácil, que você pode entrar com um balão lá no epicárdio, insuflar um balão e afastar o frênico, né? Que está no pericárdio parietal, afastar ele do seu cateter de ablação, né? Muitas vezes não precisa nem de nada, você mexe para lá, mexe para cá e consegue sair do frênico. Bom, outras coisas que a gente pode fazer para aumentar a efetividade das lesões, né? Solução salina 0,45, a gente tem usado de rotina, né? A gente sempre entra no epicárdio primeiro e a gente usa de rotina, por quê? Porque a solução salina com menos íons, né? O que é a mesma coisa do soro glicosado, quando você vai acumulando líquido ali no pericárdio, os íons, eles dispersam a energia de radiofrequência e diminuem a efetividade, né? Epicárdio é um negócio que tem uma dificuldade de criar lesão, então se o soro fica ali com muito íon, acaba diminuindo a efetividade, a gente tem diminuído de rotina e acaba fazendo no endocárdio com a solução 0,45. A ablação bipolar, né, que a gente tem disponibilidade também, que fecha os polos da radiofrequência entre um e outro catéter, né, tem que ter um conector especial para fazer a ablação, por exemplo, no septo, não é lá essas coisas, né? E um negócio que a gente usou algumas vezes também, e eu acho melhor do que a bipolar, que é a aplicação simultânea, que é aquela gravação que eu mostrei lá, que a gente estava fazendo a aplicação simultânea, que você soma as correntes, né? Então, um lugar que receber pouca corrente, recebe de 2 catéteres, pode ajudar a fazer uma lesão definitiva ali. E as coisas que a gente não tem, né, por aqui, que é a RF, que ela é guiada por corrente, né? Você garante aquela corrente, né? É um modo diferente de aplicar RF. A electroporation, né? Que a gente não tem ainda estudos que eu saiba, estudos clínicos em taquicardia ventricular, tem as primeiras experiências em FA, que você passa uma corrente elétrica pelo catéter,
teria vantagens assim sensacionais, fazer uma lesão mais profunda, de não cada tecido teria sua frequência que seria sensível, então não lesaria frênico, não lesaria esôfago, né? E as novas tecnologias, que a gente vai acabar aqui falando delas, que são as abordagens alternativas, né? Aqui é um catéter inventado pelo grupo do Stevens, se eu não me engano está em Nashville hoje, ele era de Harvard, um grupo muito forte em TV também. Eles têm um catéter que tem essa agulha aqui retrátil, que eles enfiam essa agulha no miocárdio mesmo, a agulha é irrigada, e a radiofrequência passa pela agulha, né? Mas vejam um estudo deles de 2019, TVs refratárias, né? Em 6 meses de follow-up, o resultado não é grande coisa, né? 68% livre de qualquer arritmia ou que melhoraram a densidade, né? Então, assim, 48% que acabaram em 6 meses não tendo arritmia, né? Então, é uma alternativa, mas não é também aquela coisa sensacional, né? Os tratamentos, né, que não são de ablação mesmo, por catéter, a gente tem a simpatectomia, né, que é a denervação, né, metade do T1 e aí até o T4 faz a exere cirúrgica, né, geralmente por toracoscopia, né. A bilateral parece ser mais efetiva, só que qual que é o problema? Que a nossa experiência também no HC, o Marcão pode falar também aí, que ela é mais eficaz em TV rápida ou polimórfica, né? Eu não conheço nenhum com TV monomórfica, assim, refratária, que a gente conseguiu deixar sem recorrência, né? Então, ela é menos eficaz para cicatriz, né? Um estudo aqui, pessoal do Dante, mostrando os desfechos, né, em pacientes que foram para denervação renal, né? Que mostrando a diminuição, mas também essas variações aqui, eu sempre tenho um pouquinho de dúvida, porque são um tempo de segmento muito pequeno, essas variações podem ocorrer mesmo, né? Então, não é estudo randomizado, com grupo placebo, nada. Então, também não pegou muito esse negócio. Recente, teve a denervação renal em adição à simpatectomia, né, mostrando também uma série de casos de 10 pacientes, uma diminuição no número de eventos, né, mas também é uma coisa que não sei qual que seria a verdadeira eficácia desse negócio. Bom, e aí, recentemente, 2017, na New England, começou um negócio aí que tem sido um foco aí, que é a ablação, a radioablação, né, não invasiva para tratamento de TV refratária, né? Então, o Kuklich, né, ele publicou isso aqui em pacientes com terapia de CDI, falência de 2 antiarrítmicos e de ablação, 5 pacientes, né, uma duração média de 14 minutos, né? Uma coisa, eles usavam um período de blanking de 6 semanas, né, que tiveram 680 episódios de TV, realmente. E após o blanking, em 40 segmento de 46 pacientes mês, uma diminuição de 99,9% da densidade pré e pós. Né? Então, aqui, só para mostrar que isso não é só apenas chegar lá e fazer a ablação estereotáxica, né? Que você tem que sair das estruturas importantes. Eles fazem um estudo eletrozoológico não invasivo, né? Com equipamento lá, faz uma fusão com átomo para saber onde que é a cicatriz e eles, então, definem onde fazer aplicar a energia, né, ionizante, e fazem a aplicação aqui. Só mostrando aqui que os pacientes eles diminuem a densidade, né? Mas aqui, ó, de 5, 1 morreu, ficaram 4, e eles, apesar de ter diminuído, eles ainda tiveram 1, 2 tiveram recorrência após esse blanking, né?
E, por fim, um estudo, né, do ENCOR-VT, que avaliou do mesmo grupo do Kukulitch, avaliou a radioablação para pacientes com TV, né, 19 pacientes, guiado pelo estudo eletrológico invasivo, mostrando também a diminuição da densidade, mas 69% tiveram recorrência após o blanking, né. Tem que ver isso aí contra a TV, né, contra a ablação por catéter, né. É eficaz, né? A toxicidade aguda não foi observada, mas derrame pericárdico e pericardite em 28%, pneumonite em 11%, né? E os 18 pacientes, né, que um morreu, redução de 94%, em 17 houve diminuição, né? 94%, e pôde reduzir a terapia antiarrítmica, né? Mas eles, né, é uma terapia, tá ainda na questão da pesquisa, né? Isso é efetividade, segurança a longo prazo, permanece investigacional, né? Então, assim, para finalizar, né, que a gente, onde nós estamos, né? Nosso volume de procedimento é alto, né? Mesmo tendo dificuldade de sala, briga e tal, mas considerando que TV é alto, né? Vamos ver nesses anos para frente aí, talvez nova sala, mas também está chegando muito paciente com FA, né? Proporcionalmente tem diminuído o número de pacientes com TV, né? A sala é apropriada, a gente consegue equipamento, né? A enfermagem, eu considero que a gente teve um ganho muito grande, né? Mas a gente pode ainda ter um negócio mais homogêneo, né? O CTI nosso é espetacular, né? Não tem o que falar, é o melhor CTI que eu já trabalhei, com, né? A anestesia dedicada eu acho que era uma coisa super importante, né? Da gente ter, mas aí é briga mesmo, né? A própria estrutura da EBSER dificulta muito, né? A equipe da cirurgia cardíaca, atualmente, nós temos uma equipe, né, que faz um papel super importante, que é o suporte no caso de alguma complicação, né? Mas o ideal era que a gente conseguisse envolver mais os cirurgiões nesses casos refratários e tal. Eu acho que a gente não tem sonda de crio, né? Mas era uma coisa assim, como a gente tem muitos chagas, importante da gente fazer, né? Mapeamento eletroanatômico nós temos de rotina, sensor magnético, sensor de contato, faltam algumas coisinhas, catéter multieletrodo, mas a gente consegue. O suporte hemodinâmico, nós temos o balão, infelizmente não é o ideal, mas acho difícil a gente conseguir alguma outra coisa. E as novas tecnologias, né, a gente tá participando, a gente está à frente, né, de um estudo que nós estamos tentando desenhar aí, multicêntrico no Brasil, de ablação de TV em Chagas. Talvez essa seja a saída para conseguir novas tecnologias, né? Investir em pesquisa, né? Eu acho que era isso aí que eu tinha para falar. Beleza, André, muito bom. Excelente. Como é que descompartilha aqui, Marcão? Vou te tirar aqui, peraí. Parabéns aí, Andrezão. Show. Valeu, valeu. Só contar um caso aqui. Primeiro, boa, André, muito boa aula mesmo. No Congresso de Salvador, né, 2 anos atrás, o André foi dar uma aula de taquicardia em Chagasco, e aí metade da sala ficou mais tempo perguntando como é que ele conseguiu um mapa 3D no SUS do que, de fato, tirando dúvida da aula, né? Não sei se tu lembra, André. Lembro. Então, realmente, é uma conquista aí para o HC. André, parabéns. Aproveitar para te fazer uma pergunta.
A gente, lá né, na ablação de TV, a gente sempre fez, né, o paciente normalmente sinusal, visto que o mapa da TV, muitas vezes a gente não consegue pela tolerância, né? E a gente fez muito, a gente faz a voltagem, e aí a gente homogeneiza a cicatriz e a gente sempre buscou potenciais tardios, né? Quando a gente encontrava potenciais tardios, a gente fazia marcação, ablação. Você acha que agora com essa construção do mapa de LAN é mais uma ferramenta ou você já vê assim como um direcionamento mais específico para aquelas áreas de grandes cicatrizes no local mais apropriado para fazer a aplicação? Ou só mais uma ferramenta dentre outras que a gente utiliza? Ô, Gustavinho, eu gosto de ter, principalmente no o Insight, que faz automático, né? O ILAN, assim, meio automático, né? Tem que dar uma consertada. Eu gosto de ter os mapas assim à mão, né, para dar uma comparada. Às vezes não muda muito, né? Se a gente vê lá, não muda muita coisa. Mas tem uns casos, principalmente essas cicatrizes gigantes, né? Que eu acho que aí pode te direcionar, né? Igual aquele exemplo que eu mostrei ali. Realmente, se a gente fosse mexer naquilo tudo, um cara gravíssimo daquele, seria muito difícil da gente conseguir, assim, seria muito pesado o procedimento, talvez o paciente não conseguisse. Então, eu acho que pode ajudar, né? Pode ajudar, sim. Mas, assim, o que não pode é você, assim, ser mais simplista, assim. Eu fico vendo muito, conversando, mesmo serviço grande, assim, às vezes os caras querendo fazer só TV clínica, assim, eu discordo completamente disso, né? Vocês sabem lá, eu acho isso muito ruim, né? Eu acho que o paciente vai recorrer se você deixar a TV monomórfica que não seja muito rápida para trás, né? Tem estudo mostrando isso, mas a percepção da gente é essa também, né? Eu acho que o ideal é não economizar, né? A não ser que seja necessário, né? Nós estamos com os dois Os procedimentos, Tá com o carro, tá com o Insight? procedimentos muito longos, né? Como é, Marco Paulo? Tá com os dois sistemas, o Carto e o Insight, ou tá com... Não, só Insight. Agora é só o Insight. Desculpa. Esses procedimentos também são muito longos, né, André? Epicárdio, VE, VD, endocárdio de VE, aí às vezes septo, aí tá do lado direito, vai para o VD. Então, eu tenho visto muito alguns pacientes que recorrem como se fosse, fez ablação e não deu. Assim, a gente tem um tempo que é relativamente curto para fazer tudo que tem que ser feito num paciente muito grave, que, como você sempre fala, né, quanto mais a gente vai prolongando o procedimento, a gente pode estar acrescentando riscos para ele, né? Então, a gente teve, igual recentemente, pacientes que a gente fez novas ablações e que aí sim controlou a arritmia, né? Aqueles que a gente vai começando a fazer os tratamentos alternativos, buscando melhorar, né, a qualidade do paciente. E aí, quando a gente foi para a nova ablação, a gente conseguiu controlar melhor, né, a arritmia. A gente teve umas ferramentas novas, né? A bainha longa. A ablação simultânea que a gente fez em alguns. O que eu acho o que a gente não pode, às vezes a gente demora demais, assim, o entorno, né? Isso Sim. Que é o ruim da equipe, assim, não ser, por exemplo, anestesia fixa, essas coisas assim, bem treinada, bem ensaiada todo mundo, que às vezes fica ali tal, o residente da anestesia demora a pegar, e isso vai minando o procedimento, né? Isso aí que a gente vê que quanto mais o pessoal acostumado, né, facilita demais, mais tempo para ablação a gente tem, né? Senão a gente fica ali só correndo atrás do rabo ali, né? Agora, mesmo os procedimentos demorando muito, né? Hoje em dia os pacientes chegam muito melhor para a gente do que chegavam antigamente, né? Quando fazia ablação de TV clínica, né? Era impressionante, os pacientes todos chegavam entubado com nós do buta,
demorava para sair de CTI. Hoje em dia é o contrário, né? Às vezes já usa droga lá, mas chega já sem drogas e usa durante pouco tempo na UPA, principalmente os mais graves. Isso é uma coisa que a gente mudou demais, né? Agora que os nossos pacientes são muito ruins, né? O nosso tem score médio de 15 dias, sabe? 16. 16, né? É a pior faixa, né? É muito ruim. Vocês estão olhando, então, de rotina, vocês estão procurando potencial tardio, ILAM, porque isso não vem para a gente no laudo, né? Vocês A gente anotam coloca isso? no laudo. A gente de rotina, Marcão. A gente faz de rotina. Entendi. Em que a gente coloca homogeneização de cicatriz, né? Entendi. Que vocês colocam sempre isso, homogeneização. Mas a gente às vezes coloca mapa ILAM, quer dizer isso, de busca de potenciais tardios. Lá no laudo, né? Às vezes a gente não coloca mesmo, não, é verdade. Isso aí. Mas a gente tenta usar toda a ferramenta disponível para homogeneizar a cicatriz, né? Isso aí também, a forma como você faz o mapa do paciente em sinusal, a gente perde menos tempo, delimita mais rapidamente as cicatrizes, né? E aí consegue fazer uma ablação mais efetiva do que você induzir uma TV e ficar procurando, mapeando, perdendo tempo, né? Naquilo que se você homogeneizar a cicatriz, provavelmente você já vai ter feito mais procedimento, né? Aí você fica um tempo atrás daquela TV e aí depois tem mais 20 TVs, né? Que você pode induzir, né? A TV clínica, que é só por onde ela saiu, na verdade, na cicatriz extensa. Você viu, né? A clínica é que você viu, né? Às vezes a gente vê várias relacionadas à mesma cicatriz, né? Exatamente. Bom. Alguém tem alguma pergunta? A gente alguma dúvida? André. Ô, Marquito, achei que você não estava aí, não. Beleza. Não, só assim, relacionado a... Preciso. Relacionado ao... Assim, falando de TV, fugindo um pouquinho, sua impressão de questão de mudança de paradigma em relação ao pause SID? Em relação aos nossos procedimentos aí no HC? Deu para escutar aí? O estudo do Tung lá? O estudo do... Isso, exato. Marquinhos, tem que ver com calma, né? Ele não foi publicado, não foi? Ele foi publicado ainda, não. Exato. De que vocês estão falando? Tem que... Rapaz, vocês ficam fazendo ablação de TV tudo junto e fica tirando dúvida aqui. Eu tô achando que tá tudo ensaiado, essas perguntas aí. Não. É que realmente é mais um trabalho daqueles. O André colocou Vitex, Mesh VT, né, André? Você botou na sua apresentação, Vênus, alguns trabalhos relacionados à ablação de TV antes de implante CDI. E a conexão está um pouco ruim, né? E melhora de desfecho, né? Relacionado a... teve até um comentário lá do braço que não tinha CDI, entendeu? Mas foi guiado mais por... Mas não foi publicado ainda. Se foi só no HRS, né? Parece que o desfecho combinado... Foi combinado. Foi morte, recorrência, né? Não foi desfecho só de mortalidade, não. Foi combinado. Exatamente. É um estudo tipo uma ablação profilática, Marcão, na área. Não, eu vi. Entendi agora. Viu, né? Eu botei. Não. É que você botou, né? Eu acho, Marquinhos, que sim, quando juntar esses todos de ablação profilática aí na meta-análise, talvez reduza o desfecho combinado morte cardiovascular. Só que a nossa rotina do HC, fazer ablação profilática não vai ser uma realidade, né? Porque a gente tem stand FA que vocês estão vendo aí e o TAND de tempestade, né? Então, para a gente no HC, a ablação profilática vai ser realmente aquele caso que a gente já indicou algumas, né? Assim, pacientes TV demais, recorrente. Casos selecionados, com medo de chocar muito CDI, vai acabar né? com a bateria, Sim. É verdade, Marcão.
O André. Oi, Ricão. E a ablação profilática no cara que vai para a primária? Rapaz, aí lascou, mesmo. hein? Hã? Mas eu vi uma aula com a mulher já comentando isso aí, viu? Esse buchicho não é recente, né? Já existe, se propõe isso aí. Procedimento muito... Nossa, ablação de TV, eu até falo assim, ablação de TV, o bom de fazer TV é aquele caso que precisa mesmo. Porque aí você não tem dúvida que você vai para o EP, que você vai entrar arregaçando, né? Aquele caso meia boca é foda. Às vezes você chega ali, é uma TV no septo, aí você, puta, se eu aplicar aqui, o cara bloquear, aquela confusão, não tem dispositivo, vai ficar dependente. Aí você fica naquela, né? Agora, quando o cara precisa mesmo, aí é bom, né? Isso aí você pode entrar arregaçando. O goleiro que vai pegar o pênalti, André. Exatamente. E número máximo de procedimento, André? Quantas ablações são? Agora já chega. Vamos fazer outras coisas, vamos mandar para o transplante. Nós já tivemos, tem pacientes nossos com máximo de 3, que eu lembro, assim. Que a gente acabou indicando transplante depois do terceiro. Você Marcão, acha que assim, eu acho que depende muito do que foi feito, né? Uma coisa assim, a gente tem sempre que dar uma olhada no que foi feito já, né? Às vezes o cara já fez um procedimento isquêmico endo, fez 3 procedimentos endo isquêmico, né? Que o pessoal tem mania de fazer. Eu acho que, com certeza, esse substrato está no EP. Com certeza não, mas está a grande chance de estar no EP. E às vezes, tipo, falta um fiapo, né? Assim, o cara, naquele edema, o negócio da ablação é que... Por que é uma coisa que eu sempre... Tipo assim, tem grupo que advoga... Grupo não, né? Tem gente no Brasil que advoga não estimular o paciente no final. Eu acho isso uma loucura, né? Porque se o cara tem TV, às vezes a gente não estimula porque não tem jeito mais de fazer nada, mas ele vai recorrer. Mas o que acontece é que às vezes você estimula, não induz mais nada e ele volta a ter TV depois. Por quê? Porque tem edema, tem um monte de coisa. Medicação. Então, às vezes, medicação. Exatamente, aquele trabalho, né, que a meldarona é um dos principais preditores de recorrência, não suspender, né? Falar nisso, tem sotalol no hospital agora, né? Uma coisa que a gente tem que prestar atenção aí, voltar a fazer. Eles até me cobraram que a gente não usou nenhum comprimido. Acabou a TV, acho que eles morreram de Covid e tudo. E às vezes eu acho que dá para tentar, Marcão, dá para tentar umas coisas diferentes aí, às vezes entrar com a cirurgia. Você sabe se tem criablação aberta aí? Não, né? Não sei. Para ablação cirúrgica? Não, tem não. Ninguém da cirurgia a gente faz com a canetinha de cautério meia boca lá, né? Realmente. Aí depende muito, né? Às vezes alcoolização, né? Dependendo do lugar, no septo, né? Às vezes dá para alcoolizar. Então... no septo. Exatamente. E material para denervação renal, a gente consegue? A gente não tem, Marcão. O pessoal do Dante lá, o Gustavinho, você já viu denervação renal? Quando a gente faz, eu acompanhei alguns casos, a gente usava o catéter irrigado de ablação, que a gente utiliza no próprio HC. A gente entrava com a hemodinâmica, eles faziam o contraste nas artérias renais e aí a gente ia fazer a ablação com o catéter de irrigação, com uma potência menor e fazia dessa forma. Tem um catéter dedicado, que é como se fosse um espiral, né? Mas a gente fazia dessa forma, fazia uma ablação pontual no trajeto da artéria renal.
O único problema é que não funciona, né? Esse negócio, né? Eu vi poucos casos, eu não posso falar nada, né? Mas é sempre aquele paciente também muito ruim, né? O que vai para ablação, não resolveu e está recorrendo. Aí você faz a ablação. Então, o cenário que indica esse procedimento é do paciente mais refratário mesmo. E às vezes, assim, que a gente vê também nesse negócio do transplante, às vezes a TV piora, que está piorando a ICC do paciente, né? Seu Osmar, você lembra, Henricão? Eles queriam proteger, o cara tá firmão aí, né? Sem som, Henrique. Seu microfone tá ligado. O Osmar é uma lenda viva, né, André? Cruzeirão, falei que o Cruzeirão vai contratar ele para atacante lá no Marcão. Vai fazer mais gols do que aquela turma que está lá. Entrei no quarto dele, Henrique, ele falou assim, só você e o Henrique para me encarar mesmo. Nossa, eu achei que ele fosse ficar na retirada. Né? Tão grave que ele tá, velho. Mas o cara surpreendeu, né? Tem uns casos que são assim, né? Por isso que a gente não pode desistir, né? Não pode desistir. Tem que, óbvio, ter o pé no chão, né? Entender, ter gravidade, né? Mas é um cara que nossa, tinha tudo para não vingar. Isso aí. Beleza, então, gente. Acho que tá bom, né? Beleza. Valeu, André. Parabéns. Obrigado, voltamos pessoal. Com o Marquinhos aí daqui a 14 dias. Falou, André. Parabéns. Beleza. Valeu, boa noite. Boa noite. Boa noite.